Mesmo com a atuação ruim, Flamengo vence o Vitória em Salvador, com Gabigol sendo decisivo novamente e Carlinhos matador. Excelente rodada para o Mengão. Botafogo e Palmeiras tropeçam. Tite chuta o balde, cita desconcentração em gol sofrido e pede para diminuir estaduais. Bragantino aumenta a proposta para comprar Matheus Gonçalves e Flamengo prepara a venda. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. O Flamengo teve uma excelente noite de quarta após bater o Vitória no Barradão, conquistar os 3 pontos, ainda contou com os tropeços de Botafogo e Palmeiras. Que rodada excelente, né? O Fluminense ajudou o Flamengo, venceu o Palmeiras no Maraca por 1-0. O Botafogo não conseguiu vencer o São Paulo no Morumbi, 2-2. Com isso, Botafogo continua líder com 40 pontos, Flamengo vice-líder, ultrapassou o Palmeiras com 37, o Palmeiras caiu uma posição, foi para terceiro com 36 e o Fortaleza com 33. E inclusive o Fortaleza empatou, né, com o Criciúma 1-1. Esse jogo Criciúma e Fortaleza foi um jogo atrasado lá da terceira rodada, mas se o Fortaleza tivesse vencido o Criciúma, estaria lá nas cabeças. Como empatou, perdeu aí 2 pontos. E o Mengão tem um jogo a menos, hein? Então o Flamengo tem 37, esse jogo a menos é contra o Internacional de Porto Alegre. Se o Flamengo vence, empata com o Botafogo em número de pontos. Mengão tá chegando, hein? Tem que continuar nessa pegada. Agora, Tite, tem que melhorar a atuação do Flamengo, né? A vitória do Mengão ontem, 2-1, não escondeu a má atuação. Flamengo um time preso, pregado, sem muita mobilidade, sem variação tática. O time não tinha ontem um repertório de jogadas. O primeiro tempo foi até melhor do que o jogo contra o Criciúma, no Mané Garrincha, em Brasília, mas a torcida quer ver uma atuação melhor a cada jogo desse time, desse elenco bastante técnico, né? Os jogadores com um salário astronômico aí. O Flamengo, quando contrata sempre os melhores, né? Mas, apesar dessa atuação ruim, brilhou novamente a estrela de Gabriel Barbosa, Gabigol. Um gol e uma assistência nos 2 últimos jogos. Ele fez o gol da virada contra o Criciúma de pênalti e deu uma assistência ontem decisiva para Carlinhos, aquela bola enfiada, e o Carlinhos, rapaz, lembrou o Adriano Imperador, botou na frente, ninguém conseguiu pegar a bola do Carlinhos, chutou sem chance para o goleiro do Vitória. Presta atenção, o Gabigol tá voltando, hein, gente? Aos poucos, contra o Fortaleza, ele entrou no finalzinho do jogo, ainda fez um gol que a arbitragem anulou no Maracanã, vocês lembram, né? O Flamengo perdeu. Mas o Gabigol tá chegando com tudo aí, hein? Pode ser o nosso reforço caseiro para a sequência da temporada. E o Carlinhos, hein? Segundo gol com a camisa do Flamengo. O Carlinhos é grandão, né? E fez ontem o gol da virada. O Flamengo jogou mal? Jogou mal, mas venceu por 2-1. Teve gente aí nessa rodada que jogou bem e empatou. Teve gente que jogou bem e perdeu. Então, quer dizer, tem que ficar sempre na balança. Se puder ter uma atuação boa, com vitória, a gente agradece. Bom, o Tite fez aí considerações sobre a partida e disse, primeiro, não tem equipe menor numa dimensão de Série A do Campeonato Brasileiro
com a qualidade que tem o campeonato. Não estou fazendo média com Vitória, não. Falo como um registro de um profissional que sabe avaliar e sabe o quanto é equilibrado esse campeonato. Segundo, fizemos um melhor primeiro tempo, firme, com resultado consistente. Vem o segundo tempo, melhorou, equilibrou. No momento em que estávamos na iminência de fazer o segundo gol, o goleiro fez uma defesa extraordinária. Quando desconcentramos, no momento achando que ia ser gol do Vinha, não deu timing de retorno. E aí, nesse retorno, levamos o gol. Mas o futebol, ele reserva essas coisas. Felizmente, ela se reestruturou em cima das virtudes e qualidades que tem e a equipe conseguiu fazer o segundo gol. Ao ser perguntado se consegue manter aí o padrão tático e técnico da equipe diante das convocações, lesões e suspensões, Tite falou do calendário, chutou o balde e deu uma sugestão. Diminuam os estaduais. Gente, jogamos o regional de domingo a domingo. A média de 5 dias de folga reduz, dá tempo maior para o campeonato nacional. Diminuam os estaduais e dá uma margem de tempo maior para o brasileiro. Dá para ouvir. Então, o Tite pedindo aí, né, essa diminuição dos campeonatos estaduais. O campeonato estadual não leva a nada, né? Ninguém é campeonato estadual, com todo respeito. Já foi, já teve o seu charme. Agora, nesse calendário maluco, que é jogo a jogo, jogo a jogo, não tem tempo para descanso, é viagem. Flamengo aí rodando o Brasil todo, né? Agora vai ter um pouquinho de descanso, porque são jogos no Sudeste. Próximo jogo no Maracanã, depois tem jogo em São Paulo, enfim. Bom, o Flamengo agora se prepara para o próximo compromisso domingo. Maraca vai tremer. A torcida vai lotar para apoiar. Vamos empurrar o Mengão rumo a mais uma vitória no Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Isso mesmo. Atlético Goianiense foi o primeiro clube que o Flamengo enfrentou no Brasileiro. Isso quer dizer que o próximo jogo é o primeiro do segundo turno. O Flamengo termina então o primeiro turno na cola do líder, que é o Botafogo. A verdade é que se tivesse esse jogo do Inter e o Flamengo vencesse, terminaria empatado e aí a diferença é de 2 gols. O saldo, o Botafogo tem 15, o Flamengo tem 13. Aí ia depender de quanto que seria o jogo Flamengo e Inter. O Inter não vem bem, vem perdendo para todo mundo, foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Sul-Americana. É realmente um ano para esquecer aí para o torcedor do Colorado. Pedro, por enquanto, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 9 gols. Atrás dele está o Lucero, do Fortaleza, com 8. E tem aí o Everaldo, com 6 gols do Bahia. Líder de assistências, sabe quem é? Everton Ribeiro, 5. Gustavo Scarpa empatado, também 5. E o Jean Lucas, que está jogando muito lá no Bahia, também tem 5 assistências. É uma análise aí, né, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Mengão tá bem, hein? Olha aí, aí o Tite falou mais. Além do calendário, ao tempo, para que a gente possa ter uma padronização tática. Você sai de 4-4-2 de marcação para um volante meio-campista e para uma estruturação de um meia de articulação com 2 do lado e 2 extremos que baixam. E começa a estabelecer isso quando tem tempo. Só consegue isso quando tem tempo. Quando não tem tempo, vira fórmula mágica. Aí perguntaram para o Tite ontem, como foi enfrentar o Vitória no Barradão? O Tite disse, tenho 63 anos e é a primeira vez que eu ganho Vitória aqui, eu acho. Não lembro de ter vencido aqui com o Corinthians, Internacional, Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Caetano. A energia aqui pulsa, o Barradão pulsa. O torcedor passa uma força muito grande que nós sentimos quando jogamos em casa. Palavras do Tite. O Carlinhos ontem, após fazer o gol, o árbitro apitar o fim do jogo, disse isso aqui, ó. A gente sabe da grandeza que o Flamengo tem. Todos os clubes querem jogar contra o Flamengo, é o time a ser batido. A gente não quer ser melhor que ninguém, a gente quer ser melhor que nós mesmos a cada dia. Carlinhos, um garoto humilde, né, que veio do Nova Iguaçu. Parabéns aí, Carlinhos, pelo gol da vitória. Mais um gol aí com a camisa do Mengão. O primeiro tinha sido contra o Atlético Mineiro. E todo jogador
a gente vai precisar para essa sequência da temporada. Todo jogador é importante, todo jogador tem a sua peculiaridade. E eu falava no nosso pré-jogo lá na Rede Multiflá ontem, falava assim, gente, ninguém está falando isso, mas o Gabriel Barbosa, o Gabigol, pode ser aí um reforço caseiro para o Tite. O Gabigol vem entrando bem nos jogos e não deu outra. Isso eu falei antes, muito antes da bola rolar. Eu nem sabia que o Tite ia colocar ontem o Gabigol em campo, mas ele tem colocado agora todos os jogos. O Gabigol tá virando um amuleto da sorte. Tá entrando, tá resolvendo, tá decidindo. E isso é importante. Tem muita gente que não gosta do Gabigol. Eu não quero ser amigo de jogador. Eu não quero gostar do Gabigol porque ele canta, porque ele muda o cabelo todo jogo. Né? Eu quero o Gabigol fazendo gol, dando vitórias pro Flamengo, que isso é o que importa, é o mais importante. Né? Então é isso. Bom, falar aqui de mercado da bola, porque uma das joias da base do Flamengo, o meio-atacante Matheus Gonçalves, tem boas chances de voltar ao Bragantino. Só que dessa vez em definitivo. O clube do interior paulista fez uma proposta de 6 milhões de euros, 36 milhões 800 mil reais para comprá-lo. Valor que agradou o Flamengo. Ainda não houve um acordo entre os clubes, porque é preciso chegar a um denominador comum em relação ao percentual a ser repassado. O Bragantino quer dar 6 milhões de euros, mas quer 70% dos direitos do Matheus Gonçalves. O Flamengo entende que esse investimento é proporcional a 50%, ou seja, a diferença então é de 20%, né? Tem 20% solto aí nessa negociação. A primeira proposta do Bragantino foi de 5 milhões de euros, algo em torno de 30 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos. O Flamengo rejeitou na hora e aí os paulistas não desistiram. Após a recusa, o Bragantino aumentou para 6 milhões de euros, 36 milhões e 800 mil, valor que o Flamengo considerou aceitável, né? Gostou aí do valor. O problema é que o Flamengo quer vender 50% e o Bragantino quer 70%. A negociação segue com grande chance de evolução, mas cada um dos clubes puxa para o seu lado a fim de conseguir valores mais satisfatórios. O impasse está aí na diferença do percentual aí de venda futura do jovem de 18 anos. O Flamengo entende que o Red Bull Bragantino é um clube que trabalha muito isso, compra o jogador e vende pelo dobro do triplo, e o Flamengo já pensando numa movimentação futura, numa venda do Bragantino para outro clube, quer morder aí metade, 50%. Se o Bragantino vai aceitar ou não, são outros 500. Lembrando que o Matheus Gonçalves defendeu o Bragantino por empréstimo no segundo semestre do ano passado. Fez 13 partidas, 4 como titular. No período, ele deu uma assistência. Matheus completa 19 anos em 18 de agosto, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Você venderia Matheus Gonçalves por esses valores? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. E é aquilo, né? O Flamengo vai cozinhando o Red Bull Bragantino, sem pressa, para sacramentar aí a venda, até porque a janela vai até o início de setembro, então não tem tanta pressa assim, né? Eles fizeram uma novela lá com o Léo Ortiz, então fazer o quê? Vai levando, vai empurrando, deixa lá o Red Bull Bragantino desesperado, de repente eles aumentam até o valor. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!